isso aí, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco já partindo para a área de regulagem da máquina. É uma máquina assim, Júlio, a máquina está falhando um ponto, está quebrando a agulha. Uma das principais regulagens que a gente vai analisar, né, é a regulagem da lançadeira, como que ela está se comportando, como que ela está, se ela movimentou, se não movimentou, e conferir se está tudo certo, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai tirar o calcador, a chapa e o dente, tá? Então, assim, você pode movimentar o calcador ali, empurrar a chapa de lado, tirar essa outra chapa, ó, essa outra chapa. Aí a gente vem aqui no dente, você pode tirar também com a chapa um pouquinho mais fenda, você pode soltar o dente aqui. Pode soltar o dente. Tirar ele fora. Pra gente conseguir enxergar bem certinho, né? Como que tá a nossa regulagem aqui de lançadeira. Feito isso, a gente já tem acesso aqui à parte da lançadeira e como que tá a regulagem. Beleza? Então assim, chegando aqui na parte da lançadeira, tá? O que a gente vai observar? A máquina ela funciona assim, ela sobe, desce, formando um ponto, certo? Quando ela estiver descendo aqui, ela estiver subindo, a ponta da lançadeira tem que vai passar um pouquinho para cima do olho da agulha. Ó. Então assim, duas coisas tem que observar. Tem que estar passando para cima do olho da agulha, pescando, e tem que passar relando a agulha, sem empurrar e nem ficando muito longe. Tem que ser empurrando, relando. A gente tem até um ditado, né? Passar lambendo a agulha, tá? Sem chegar ao ponto de empurrar ela. Ó. Ah, Júlio, beleza, mas a minha tá passando muito antes do olho, ou tá passando depois do olho. Como que eu faço? A regulagem aqui da lançadeira, você vem e solta esse parafuso, tá? E esse parafuso. Aí um deles você solta e dá uma encostadinha. Para quê? Para ela conseguir girar junto com a barra. Aí você desce a máquina. Quando ela estiver subindo, você põe a mão por baixo aqui e você consegue mover ela para frente, para trás, para um lado e para o outro. Porque ela vai estar meio que solta. Então subindo, você vem, ó, você consegue mover ela aqui. Viu certinho? Opa, agora tá certinho para cima do olho da agulha. Tá certinho? Segura ali, movimenta bem devagarzinho, encosta um parafuso, encosta o outro, aí vem com uma chave maior e dá um torque. Ó, e dá um torque. Porque dentro da máquina fica já regulada a lançadeira. Então a regulagem da lançadeira praticamente é isso, tá? A agulha desce, sobe, quando ela estiver subindo, a lançadeira passa pescando. Tem que passar a ponta da lançadeira pescando para cima do olho da agulha, tá? Um pouco para cima. Não pode ser nem para baixo, nem muito para baixo, muito antes, no caso, né, do olho, e nem muito depois, para baixo do olho. Tem que ser um pouquinho para cima ali, ela passa pescando e lambendo aqui, ó, e passando bem próximo à agulha. A gente fala lambendo, né? Sem empurrar a agulha, porque senão ela quebra a agulha, tá? Observou esses dois passos aqui, regulou a lançadeira, tua máquina está regulada. Você pode, né, observar os apertos, né? Feitos os apertos aqui, vem colocando o dente, colocou o dente aqui, observar, alinhar bem certinho o dente, já para a gente testar daí a máquina daí, né? Ó, colocou o dente, vem com a chapa, coloca a chapa também. Ó. Aperta aqui a chapa, né? Coloca o calcador e pronto, a máquina tá pronta para testar ela. Beleza? É isso aí, pessoal. Então assim, feito isso, você consegue resolver esses problemas de falha de ponto, quebra de linha, quebra de agulha, tá? Se você regulou, mesmo assim começou a quebrar muita linha,
Dá uma observada na ponta da lançadeira se ela não tá com rebarba, que pode acontecer, porque como ela trabalha muito assim rente, agulha, pode às vezes criar uma rebarba na ponta, onde que a laçada começa a laçar e arrebenta, por causa daquela rebarba. Aí você pegando uma lixinha 1200, você só vai com calma ali na ponta, ali só para tirar a rebarbinha. Feito isso, como já está regulado, você vai conseguir aí costurar com a sua máquina em qualquer tipo de tecido daí. Beleza? Então essa foi a regulagem de lançadeira. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Agora a gente vai iniciar mais uma aula. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a altura da barra da agulha, tá? Muitas vezes vão falar assim, Júlio, eu regulei minha lançadeira, às vezes tinha uma rebarbinha, eu tirei com a lixinha ali, tá tudo certinho. E mesmo assim ela continua falhando ponto, principalmente nos tecidos mais finos. Pessoal, isso acontece porque às vezes você tem que olhar se a altura da barra da agulha não está muito alta ou muito baixa, chegar ao ponto de ficar só quebrando a agulha também. Então eu vou ensinar vocês certinho qual que é a regulagem certa, onde regular, né? E depois que você regulou tudo isso, você precisa conferir a altura da barra da agulha, tá? Porque às vezes é por causa da altura da barra da agulha que é o que dá a laçada. Quanto mais para baixo, mais laçada ela abre, né? Mas às vezes abrindo demais a laçada, ou ela quebra a agulha, ou ela começa a falhar também por abrir demais a laçada e não conseguir pescar, tá? Ou ela está muito alta e não consegue abrir laçada para a lançadeira passar pescando a linha. Então assim, ela é regulada aqui pela lateral. Muitas vezes, agora a gente vai tirar essa capa lateral, tá? Mas muitas vezes ela já tem no próprio chassi os furos. No próprio chassi os furos do que você pode regular por aqui mesmo. Tanto o calcador, que a gente vai falar nas aulas para frente, como também aqui a barra da agulha. Você conseguindo tirar aqui, ó, você consegue soltar sem precisar tirar essa capa. Mas hoje, para melhor visibilidade de vocês conseguirem entender, a gente vai tirar inteira essa capa aqui, para vocês conseguirem entender como que é, tá? Então, primeiramente, a gente vai tirar a capa aqui, para mostrar para vocês, né? Tirando a capa aqui, a gente tem acesso ao mecanismo na lateral, onde fica o eixo e as bielas, tá? Às vezes, sim, se ficar um pouquinho ruim disso aí, é que ela é colada, essa vedação aqui, tá? Ó, tirou aqui, você tem acesso ao eixo do calcador e ao eixo da altura da barra da agulha, tá? Para regular ela, se você precisar ela subir ou descer, você vai soltar aqui, né? Soltando aqui, você dá um apertinho e vai batendo ela um pouquinho para baixo ou para cima, conforme precisa, tá? Mas para nós ver certinho como que tem que ser a regulagem, a gente vai precisar novamente tirar o calcador, abrir ela novamente, tá? Igual como a gente vai fazer a gente fez para regular a lançadeira dela. A gente abre novamente aqui tudo, a parte da chapa, a parte do dente novamente, que é necessário, tá? Do dente também aqui. Ó, tirou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai deitar a máquina ali, tá? Ó, deita a máquina para trás, tira essa parte aqui também da frente. Tombando a máquina, a gente tira a caixa de bobina, tá? Tira a caixa de bobina aqui, ó. E a bobina. Feito isso, a gente vai observar daí como que tá a altura da barra da agulha. A máquina desce e sobe. No ponto inferior, no ponto morto inferior, você tem que observar, você olhando aqui assim, ó. Observar que você consegue enxergar o olho da agulha ali, tá vendo? Tem que passar o olho da agulha. Passando o olho da agulha, quer dizer que a regulagem está certa. Se você vê que passou muito para baixo o olho, ou não passou, não chegou
enxergar esse olho da agulha nessa posição, é onde você vai ter que ou abaixar ou subir, para ficar nessa posição aqui, ó. Ó, no ponto morto, baixo, ficar nessa posição certinho aqui. Aí se acaso você precisar levantar ou abaixar, vem na biela aqui, solta, aperta, para ficar nessa posição aqui, ó, aparecendo. Feito isso, a lançadeira ali, também a altura da barra da agulha já está regulada também, tá? Então assim, outra coisa também que eu queria passar para vocês é sobre a trava do aspiral. Essa peça aqui, ó, chamada trava do aspiral, e essa peça que segura, que a gente encaixa a bobina, é chamada de aspiral da lançadeira. Então assim, essa peça, ela é responsável por segurar, é uma trava, porque você pode olhar aqui, ó, que a agulha, ela desce bem no meio aqui, ó, bem no meio da lançadeira. E ela tem esse joguinho aqui, tá vendo, ó, para lá e para cá. Se essa trava estiver muito pro lado, e com esse joguinho, ela pode ficar pegando em cima da trava e ficar quebrando a agulha. Acontece bastante. Daí você precisa centralizar aqui, ó, o furo da chapa aqui, a entrada aqui, ó. Para isso, você vem e solta aqui, ó. Solta esse parafuso aqui, tá? Solta esse parafuso. Aí, ou move ele um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Para ele movimentar certinho aqui, ó, a entrada. Ficar a entrada bem no meio certinho. Para não ter perigo de pegar nem na lateral de lá, nem na lateral de cá, em cima da trava da espiral e quebrar a agulha, tá? Então, sim, sempre quando você for mexer na altura da barra da agulha, já conferir também a regulagem da trava da espiral daí. Então, assim, pessoal, feito isso, novamente é só a gente fechar, né? Novamente é só a gente fechar aqui a máquina para a gente testar, para ver se não está regulado. A outra coisa, toda vez que você precisou mexer na altura da barra da agulha, confere a lançadeira de novo, tá? Volta na aula anterior. Você precisou mexer na altura da barra da agulha, mesmo você regulando a lançadeira, você precisa voltar na aula anterior e novamente, depois que você regulou a altura da barra da agulha e a trava da espiral certinho ali, volta lá e faz de novo a regulagem, confere a regulagem da lançadeira. Se às vezes não ficou muito atrasada ou muito adiantada com essa mudança que você fez na altura da barra da agulha daí, tá? Tem vezes que não precisa, que às vezes costura com a mesma regulagem que você deixou, mas tem vezes que você precisa ou adiantar ou atrasar ali a lançadeira também, beleza? Então assim, pessoal, essa foi a regulagem, a aula de regulagem de altura da barra da agulha daí, tá? Aí é só fechar aqui, né? E põe para testar aqui, fechar a lateral certinho e põe para testar que vai funcionar, beleza? Essa foi a aula, né, de altura da barra da agulha, falando um pouco sobre a trava da espiral também. Espero que você tenha entendido e gostado da aula e até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regulagem do transporte da máquina, tá? Igual essa que a gente já veio olhando as domésticas, né? A reta também tem o transporte, que não transporte, o que é? É o atrito do dente com o calcador para transportar o tecido para frente para formar o tamanho do ponto, tá? Às vezes você pode falar para mim assim, Júlio, quando eu vou precisar trocar, o que fazer? Às vezes, assim, quando você tá costurando, ela costura um pedaço ponto normal, um pedaço ponto pequeno. Ou num caroço, ela fica patinando. É a hora que você vai observar a regulagem do transporte. Mas antes disso, eu sempre oriento observar duas coisas. O dente, se não está gasto, ao ponto de ter que trocar, né? Porque às vezes você, com o dente gasto, vai lá, mexe no transporte e mesmo assim não, né, mexe na regulagem, mesmo assim não funciona. Aí às vezes é só trocar o dente, não precisaria mexer na regulagem, já resolveria o problema, que às vezes é dente gasto, tá? E outra é mesmo sujeira entre os dentes. Às vezes fica batendo na chapa ou o dente não sobe para cima, porque às vezes entupiu tanto de sujeira ali que não tá deixando o dente subir para cima ou até mesmo fica batendo na chapa. A sujeira e fica fazendo um barulho bem alto, tá? Então assim,
Primeiramente a gente vai desmanchar aqui pra gente observar como que tá o dente, estudar o dente, ver como que tá. Aí depois a gente já vai falar sobre também a regulagem dele, tá? Então para isso a gente novamente vai abrir aqui, né? Tirando o calcador e as duas. Tirando o calcador aqui você vai conseguir observar já como que tá o dente. Então se duas coisas que tem que observar nessa regulagem do transporte. Se a serrilha do dente está subindo para cima da chapa quando estiver no ponto superior, ponto morto superior, certo? Tá aparecendo somente a serrilha, se não está muito para baixo ou muito para cima chegar ao ponto de bater, tá? Essa é uma regulagem. E a outra regulagem é do transporte. Qual que é? O tanto que ela entrou aqui, ó, sobrou de um lado, tem que sobrar do outro, tá? No ponto maior isso, tá? Você põe aqui no ponto maior e dá uma observada, ó. Livrou a chapa ali, ok. Livrou a chapa aqui também. Porque pode acontecer o quê? Mover essa regulagem para frente e no descer aqui ficar pegando na chapa, ficar fazendo um barulhão. Ou quando voltar aqui, ela também ficar pegando a chapa e fazer um barulho bem alto. Aí é onde que você também vai ter que regular ali o transporte do dente, né? Tá? Que eu já vou mostrar para vocês onde que é essas duas regulagens. Mas igual eu comentei, primeira coisa que você tem que observar, o dente. Você tem que olhar aqui, ó. Ele tem que estar áspero. Observando aqui, ó. Esse aqui é um dente bem velho já. Eu já não, se fosse para mexer na regulagem, eu já não mexeria na regulagem. Eu trocaria somente o dente. Porque olha aqui, ó. Você pode olhar de cima, ele tá brilhando. As garras tá toda gasta, né? A serrilha tá gasta, tá vendo, ó? Então essa máquina provavelmente já tá patinando nos grossos. Ou tem momentos que ela faz pontos tamanho certo, vai ficando pequenininho. Por causa disso aqui, ó. Porque a serrilha já tá gasta, não tá puxando conforme tem que puxar, tá? Mas vamos dizer assim, beleza, eu preciso erguer meu dente, que o dente meu tá baixo da máquina, tá baixo, e eu preciso erguer. O que eu faço? O que a gente faz? Deita a máquina para trás. Então assim, pessoal, você deitando a máquina ali, tá? A gente vai falar assim, Júlio, eu preciso erguer o dente ou abaixar, tá? Então assim, essa é a biela aqui, ó, com esse parafuso você soltando aqui, fica solta a biela, o braço do dente, da altura do dente, tá? Então, se você soltando aqui, essa parte fica solta, você consegue tanto abaixar como erguer o dente. Aí você vê certinho lá, né? Passando a serrilha no ponto morto superior, vem e aperta. Apertando, aí novamente você vem aqui, tombando ela e confere conforme a gente falou, né? Ó, ponto morto superior, aparecendo a serrilha somente do dente. Não está subindo demais e nem muito baixo, tá? O segundo passo do transporte que a gente vai observar é qual? É o transporte do tecido, a distribuição do dente, do trabalhar no dente da chapa. Júlio, o meu tá pegando muito para lá ou tá pegando na chapa lá atrás e aqui tá sobrando muito na frente. Eu preciso, né, repartir isso aqui. Como que eu faço? Também, a gente deita a máquina de novo. Aí a gente tem essa abraçadeira aqui, ó. Essa abraçadeira é o que segura o transporte, tá? A regulagem do transporte. Aí você soltando aqui, solta um parafuso e solta dois. Essa parte aqui, esse braço ele fica solto, tanto para lá e para cá. Se você precisa subir um pouquinho para cima, você segura, né? Geralmente é bom sempre segurar a peça, solta, né? Vem, se você precisa voltar um pouquinho para frente o dente ou para trás, movimenta um pouquinho que você precisa aqui, vem aqui e aperta de novo. Aperta de novo, apertando. Você tem que cuidar, pessoal, para não apertar muito, porque isso aqui é como se fosse uma abraçadeira. Se você querer pôr muita força excessiva no aperto do parafuso, acontece muito de quebrar, tá? Quebrar essa parte aqui, ó. Por ela ser uma abraçadeira, né? E é ferro fundido essa aqui. Então não precisa pôr uma força tão excessiva assim no aperto no torque do parafuso, para não ter perigo de essa abraçadeira quebrar. Aí quebrando, você tem que trocar o conjunto inteiro aqui do dente, tá? Feito isso, movimentou um pouquinho para cima ou para baixo, você vem, aperta os dois novamente, tá? Aí volta aqui, ó, de novo. Aí você confere, opa, livrou a chapa lá e livrou a chapa aqui, tá mais bem dividido no meio, a tua regulagem tá certa. A serrilha tá aparecendo só a serrilha do dente, não tá muito para cima nem muito para baixo, também tá certo.
tá? Aí você consegue regular o transporte, que é para cima e para baixo. Tanto a divisão na chapa, como para cima e para baixo. Tá, pessoal? Pessoal, também já nessa aula eu quero falar um pouquinho também sobre a regulagem do limitador do tamanho do ponto. Então, assim, ó, vindo aqui, pessoal, a gente tem a alavanca do retrocesso, né, que interfere automaticamente diretamente no dente, e também o tamanho do ponto, que é o que interfere no transporte ali. Então, assim, se você tá aqui, ó, porque a gente tem um limitador que a gente faz aqui, que é o próprio botão. O próprio botão, você fala assim para mim, Júlio, o meu ponto maior, você põe no ponto maior aqui, ele tem que estar divididinho certinho aqui, um pouquinho para lá, para cada chapa. Então, assim, você olhando aqui o dente, no ponto maior, ele tem que estar livrando certinho a chapa, tanto de um lado como pro outro. Se no ponto maior, mesmo você dividindo aqui, você vê que o percurso está andando mais do que o tamanho do furo da chapa, é aonde a gente tem que voltar aqui, ó. Aqui no tamanho do ponto aqui, ele tem um limitador desse ponto aqui. Esse botão ele também é chamado limitador do ponto. Às vezes a regulagem dele tá errada. Aí o que você precisa fazer? Você vem, o número 7 está maior do que o tamanho da chapa. Então você precisa diminuir mais esse ponto. O que você faz? Você segurando o botão aqui, solta esse parafuso, só solta, não precisa tirar fora. Soltou esse parafuso, você gira ele tipo pro número 6. Você gira pro número 6 e aperta de novo. Aí você vem aqui, põe de novo no número 7, tá? Põe no número 7. Isso para quando você tá muito pequeno, teu ponto você quer aumentar. Se a casa estiver muito grande, você põe tipo no número 0 aqui, ó. Você põe no número 0. Se ele estiver fora do limitador, ó, no número 0 a alavanca não pode mexer. Se você põe no número 0 e a alavanca movimentar, porque o ponto 7 vai estar maior do que o tamanho da chapa. Aí no ponto 0 você vem aqui, tá? E vamos dizer que ele está movimentando um pouquinho. Você, mesma coisa, solta aqui. Soltou, aí você põe no ponto meio, no ponto 1 e aperta. Aí você volta pro ponto 0. Até o ponto 0 ele fica assim, ó, travado. Não pode movimentar. Porque daí o limitador do ponto maior vai estar certo pro tamanho da chapa. Tá? Então, essa é a regulagem. Você pode já ir conferir diretamente no volta para o ponto 0. Até o ponto 0 ele fica assim, ó, travado. Não pode movimentar. Porque daí o limitador do ponto maior vai estar certo para o tamanho da chapa. Tá? Então, essa é a regulagem. Você pode já ir conferir diretamente aqui no ponto 0. Põe um ponto 0. A alavanca não força. Tipo, não vai nem para cima nem para baixo, porque tá realmente certo. Porque o ponto 0 ele tem que estar fixo aqui. Tá? Se acaso você põe aqui no ponto 1 ou 2 ele ainda tá fixo, aí é porque você tem que aumentar o ponto. Vem aqui, solta, põe tipo no 5 e aperta. E é onde você vai limitar certinho o tamanho do ponto, tá? Eu só queria aproveitar para, né, junto com a aula aqui, já passar essa dica aqui, que é bom saber sobre a reta industrial também. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, assim, essa foi a aula de transporte, tá? A gente ensinou tanto a altura do dente como o transporte na divisão na chapa. E também já falei um pouco também sobre o limitador do ponto, do tamanho do ponto ali da reta, tá? Que às vezes é uma coisa que, assim, acontece bastante, e acontecendo você consegue aí regular e testar, ver se está certinho o teu limitador do ponto daí. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Então agora a gente vai iniciar a aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre o tensor e a mola oscilante, tá? Na reta é muito utilizada a mola oscilante. Para quê? Para apertar o ponto, tá? E até mesmo também para ajudar a abrir a laçada, tá? A laçada embaixo ali na lançadeira, através do trabalho da mola, tá? Então, assim, duas coisas que você tem que observar. Se você não está apertando o ponto embaixo, primeira coisa, antes de qualquer
é o que? É se observar se não tem sujeira dentro do tensor. Que isso às vezes fica apertando a sujeira, não aperta a linha, aonde não deixa o ponto ficar apertado embaixo. Aí depois disso você tem que analisar a regulagem da mola oscilante, como que ela está, se ela não está trabalhando pouco. Se ela trabalhar pouco, ela não aperta certinho o ponto. Você pode dar tensão na linha ali, ela não vai apertar, porque a mola oscilante não está tendo função. Ou se ela estiver trabalhando demais a mola oscilante, o que acontece? Começa a quebrar muita linha. Você vê que não é a rebarba, você vê que não é a regulagem, e mesmo assim continua quebrando a linha. Aí você vai ver a mola oscilante trabalhando demais, onde que faz arrebentar ali toda hora a máquina daí, a parte da agulha, só arrebenta, tá? Então assim, pessoal, a gente vindo aqui para frente da máquina, já passei a linha também. Você tem que observar o seguinte, ó. Você pode olhar que essa mola tem um trabalho, ó. Quando a linha vem e puxa, ela vai para cima e para baixo, tá? Esse trabalho serve tanto para apertar a linha e como também para ajudar a abrir a laçada dela, né? Então agora aqui você tem que pensar o seguinte: ela não pode nem estar trabalhando demais. Na minha opinião aqui ela já está trabalhando muito. Pode acontecer de ficar quebrando, ficar um ponto muito apertado e quebrando a linha. Júlio, como que eu vou fazer para regular essa parte da mola? Aqui na lateral tem um furinho aqui, ó, com uma chave fenda. Você vem, solta aqui, ó. Você soltando esse parafuso, você consegue movimentar aqui, ó, tanto para baixo, como mais para cima. Então aqui, se estiver fazendo assim, ó, tá trabalhando demais. Aqui também tá trabalhando um pouquinho muito ainda, eu acho. E vão dizer que não tá trabalhando nada. Às vezes fica assim, ó, tá vendo? Quase nem tem função, ó. Você puxa a linha, nem tem função, ó, tá vendo? Então assim, chegou aqui, ó, passou um pouquinho aqui, ó, aqui já é o suficiente, tá vendo, ó? Não é nem muito e nem pouco. Essa é a regulagem certa de trabalhar da mola oscilante. Aí você consegue regular soltando aqui e movimentando para cima e para baixo. Aí você regulou aqui, você vem aqui com a chave de fenda e aperta. Ó, e aperta. Apertou, a máquina está regulada a parte do tensor também, tá? Ah, Júlio, beleza, mas a minha mola quebrou. Preciso pôr uma outra. Como que eu faço? Então vamos fazer aqui, ó. Você solta aqui, tá? O tensor. Soltando o tensor, você pode puxar, tá? O eixinho para fora. Ele sai fora, tá vendo? Ele sai fora a parte do eixo. Aí você pode observar que ele fica aqui dentro, ó. A mola fica aqui dentro dessa bucha aqui. Como se fosse a bucha de fixação ali do tensor. Ela trabalha aqui dentro. Ah, Júlio, como que eu vou? Ó, cuida para não perder esse aqui, que esse aqui é só colocado, que é o que libera a linha, tá? Esse eixinho aqui é o que libera a linha. Quando você tirar, cuida, já tira ele fora, põe no cantinho para não ter perigo de perder. Feito aqui, eu preciso soltar. Você vem aqui, ó, tem um parafusinho aqui, ó. Então, se nesse parafusinho com a chavinha mais fina, você consegue soltar ele, ó. Você soltando essa parte aqui, o eixo aqui, você vai ver que ele vai sair fora. Ó, ele desmendou na parte da mola, tá? Feito isso, ah, beleza, Júlio, mas como que eu vou tirar a mola? A mola aqui já tá solta. O que você vai fazer? Você vai forçar pro lado aqui, ó, pegar com a mão e ir tirando ela aqui até ela, ó. Você consegue tirar a mola fora. Tá? Essa é a mola oscilante. Beleza, Júlia, a minha tava quebrada, eu tirei o pedaço que tava dentro dela aqui, tô com a nova. Como que eu coloco? Mesma coisa, tirando tudo aqui fora, você coloca primeiramente aqui, ó. Vai, né, torcendo ela, vira ela até ela ficar assim, ó. Tá vendo? Que daí ela já vai ficar virada pra fora, que é o jeito certo. Feito isso, você vai observar que aqui, ó, nesse eixinho tem uma cavinha aqui, ó.
uma cavinha, onde que você vai, aquela pedaço da mola vai entrar nessa cavinha. Então você vem aqui, ó, segura a mola, tá? Até você sentir que entrou, ó, entrou na cavinha, beleza. Entrou na cavinha, aí você pode ver que tá sem trabalho aqui, ó. Então você tem que vir, ó, força pra cá. Quando mais pra cá você forçar, mais a mola vai ficar pesada. Então não pode ser tão pesada que senão arrebenta a linha também. Você pode ver que ó, ela tá, ó. Ela volta bem tranquila, não volta com muita pressão. E também aqui não tem perigo de ela arrebentar o fio, tá? Feito isso, segura tudo pra lá, tá? Segura tudo pra lá e aperta o parafuso que segura aqui o tensor da linha. Feito isso, você coloca novamente aqui, coloca novamente o eixinho, tá? E pode pressionar aqui, ó, pra dentro da máquina. No cuidado pra não passar tudo pra trás, senão vai ficar liberada a linha, tá? Tem que deixar uma folguinha aqui, ó. Tem que deixar uma folguinha, porque senão ele fica tudo liberado a linha lá e fica só embuchando embaixo. Feito isso, aí a gente vai fazer de novo a regulagem aqui, ó. Aí a gente passa aqui de novo. Né? Antes de apertar ali, pra gente regular essa parte também. Ó, tá vendo? Ó, ela tá trabalhando certinho, ó. Trabalhando aqui, opa, beleza, não tá nem de mais, nem de menos. A pressão da mola não tá muita. Vem novamente aqui, ó. Aperta. Aí, ó. Aperta, apertou. Tá regulada a mola. Você trocou a mola que tava quebrada, tá? E agora é só costurar que tá certinho essa parte do tensor daí. É isso aí, pessoal. Então, assim, essa foi a regulagem aqui, tanto do tensor como da mola oscilante. A gente ensinou certinho como que funciona a regulagem da mola. E também até mesmo a troca da mola quando se precisar. Às vezes quebrou a mola, você precisa tirar a mola quebrada e colocar uma nova. Como que você pode fazer. Beleza? Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.